Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E pessoal, se você tá de olho pra comprar aí um Galaxy A04e, esse é o vídeo que você precisava aí pra poder ficar sabendo se vale a pena ou não você fazer a compra desse aparelho aí. Sem mais delongas, vem aí comigo que hoje a gente vai falar a respeito desse aparelhinho aí que veio pra ter um custo-benefício muito bom. E isso você vai descobrir nesse vídeo. E galera, o Galaxy A04e chegou por um preço aí realmente baixo, na faixa dos R$1.000, mas uma coisa que é importante ressaltar é que a Samsung, quando lança os aparelhos, sempre vem com um preço mais caro do que normalmente ele deveria custar. Então, na data que eu tô fazendo esse vídeo, tá essa faixa de preço, pode ser que mais pra frente você encontre por um preço mais barato. Igual já aconteceu aí com vários e vários outros aparelhos que a Samsung lançou aí anteriormente, beleza? Então agora, vamos lá para falar sobre o celular. Começando então pela construção, a gente tem aí um aparelho que ainda se mantém na construção básica, até porque pela faixa do preço é o que a gente pode esperar, que é uma construção aí de plástico, certo? Ele não utiliza aí aquelas construções em metal ou até mesmo vidro, igual alguns modelos mais caros da linha, porém ele teve uma aproximação um pouco diferente aí. A primeira coisa diferente do modelo anterior, do A03 Core e dos outros A03, é a traseira dele, que ao invés de ser texturizado, dessa vez eles colocaram uma traseira que lembra vidro. Então a gente tem aí uma traseira lisa com material aí brilhante, reflexivo, que dá a impressão de ser vidro, tá bom? É legal, algumas pessoas gostam desse design, é claro que vai depender aí de cada gosto. Vai lembrar que a maioria das pessoas vão utilizar capinha, então isso daí depende de pessoa para pessoa, né? Muita gente acaba não se preocupando muito com isso. Na construção a gente tem aí módulos de câmeras que são aí aqueles módulos sem as bordas, então a gente tem somente o módulo de câmera ali atrás. Essa é uma tendência que chegou nas linhas novas da Samsung, então a gente não tem mais aquelas bordas ou aquela elevação, a gente tem só um módulo de câmera mesmo. Vamos falar agora de câmeras, pessoal. A gente tem um conjunto de câmeras traseiras aí de 13 megapixels e uma de 2 megapixels. Não é uma câmera que tem altos megapixels igual alguns outros modelos que vinha com 50, por exemplo. Então a gente tem aí as câmeras mais tradicionais mesmo. Em questão da câmera frontal, é uma câmera de 5 megapixels, então é uma resolução até que baixa para os padrões atuais, então deixa um pouco a desejar aí nesse quesito. Mas é claro que o resultado final é o que vai importar, então a gente precisa ver os testes aí, tem já testes no YouTube mostrando aí um pouco da qualidade, e eu vou falar a verdade para vocês, eu não percebi aí muita diferença em questão de qualidade em si, mas em detalhes dá sim para perceber, porque hoje em dia 13 megapixels e 5 megapixels aí acaba ficando um pouco para trás aí se comparado a outros celulares, beleza? O celular ele é capaz de gravar vídeo somente em 1080p a 30 fps, tá bom? Então você não tem 60 fps, você não tem 4K, então a gente não tem uma versatilidade tão grande em questão de gravação. Outra coisa que poucos falam sobre câmera, mas é importante ressaltar, é que a abertura dela é f2.2, então ela não tem uma abertura muito grande, mesmo o módulo sendo grande, tá? E quanto menor a abertura, melhor é para entrar luz, melhor para capturar detalhes, tá bom? Então você não espere ter uma performance boa em baixa luz, certo, pessoal? Até porque tem essa limitação aí da abertura da lente, mas é algo que é o que eu falo para vocês. Hoje em dia o processamento tá mudando tanto que a gente acaba tendo uma diferença aí no resultado final, mesmo utilizando um módulo de câmeras mais simples. E por falar em processador, nós temos aí um processador da MediaTek, que é o Helio G35. É um processador aí com configurações de entrada, ele consegue fazer aí, em média 220 mil pontos no AnTuTu, e para termos aí de comparação, é praticamente uma pontuação de celular de entrada hoje em dia. Você vai conseguir rodar alguns games, mas não espere nada muito avançado, certo? Mas por ser um modelo de entrada, ele consegue trazer uma pontuação boa e com certeza vai ser capaz aí de entregar um uso básico da melhor fluidez possível. O único pequeno detalhe é que ele conta aí com 3 GB de RAM e 64 GB de memória. Então assim, em questão de armazenamento, ele atende aí o que a gente precisa hoje em dia, que é 64 GB, meio que o mínimo assim para comprar um celular hoje em dia. Só a memória RAM, que para ser sincero, hoje em dia é pouco. Para Android você pode esperar aí alguns travamentos no decorrer do tempo conforme você for baixando os aplicativos, tá bom? O ideal hoje em dia é 4 GB. 3 é utilizável sem problemas, tá? Mas não espere utilizar múltiplos aplicativos, deixar aplicativos abertos em segundo plano, somente atividades básicas mesmo. Falando agora de tela, pessoal, a gente tem uma tela no tamanho de 6,5 polegadas, que é somente HD, do tipo PLS LCD, não é IPS, não é AMOLED, tá bom? Então você pode ver uma certa distorção de cores aí. Vai lembrar que também é uma tela de 60 Hz, então a gente tem aí uma tela simples aí para modelos de entrada, tá? Em questão da bateria, a gente tem aí 5.000 mAh de bateria,
bateria, que junto ao processador mais simples, o processador um pouco mais fraco, a gente vai ter aí uma autonomia muito boa e você pode esperar aí pelo menos um dia de uso com esse aparelho aí. E agora uma última coisa importante para ressaltar é que você não tem 5G, tá bom? É um celular apenas com 4G e também uma vantagem é que você pode estar expandindo a memória e ele suporta cartão de memórias de até 1 TB de armazenamento. Então você não deve ter problemas aí com armazenamento nesse celular. E agora pra gente finalizar o vídeo chega o momento de opinião, o que eu acho desse aparelho, pessoal. Claro que isso daqui cada um releva da forma que preferir, é somente a minha opinião e fica de acordo com cada um. Mas analisando os pontos e os detalhes desse celular, é válido sempre ressaltar que é um modelo de entrada, é um celular feito para custar pouco, então talvez mais pra frente você encontre abaixo dos 800 ou até na faixa dos 700, mas é aquela velha questão, é um celular de entrada, ele não vai entregar muitos dos recursos novos que a gente busca hoje em dia, e eu acho que se você estiver olhando um celular de no máximo R$1.000, ainda assim pode ter outras opções, desde mais novas até algumas mais antigas aí, uma geração ou duas atrás, vai ser um pouco mais completo do que esse aparelho. Mas no geral, pessoal, essa foi a minha conclusão. É um aparelho para pessoas menos exigentes, que vão consumir a mídia simples, que vão aí utilizar somente aplicativos básicos do dia a dia, e um uso totalmente leve, sem exigir muito de um aparelho, certo? É isso que você precisa analisar antes de você comprar esse aparelho aí. Beleza, galera? Bom, mas então foi esse o vídeo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de saber a sua opinião. Se você comprou esse aparelho também, comente aí o seu feedback, porque é importante para outras pessoas que estiverem olhando para comprar aí esse celular também. Eu vou ficando por aqui, um abração e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!